Olá, vamos começar aqui uma reflexão sobre educação, sobre aquilo que a gente aprende na escola e talvez o mais importante, sobre o que pode ter ficado de fora. Vamos pensar um pouco. Em todos aqueles anos de estudo, sabe? Os livros, as provas. A pergunta que guia essa nossa conversa é simples, mas ao mesmo tempo bem profunda. Será que a escola de fato preparou as pessoas com todas as ferramentas necessárias para a vida? E é aqui que o pensamento pega. A provocação que faz a gente parar para refletir. Essa ideia de que os conhecimentos mais cruciais para a vida adulta talvez tenham ficado de fora do currículo. Mas calma. Para a gente entender o que falta, primeiro a gente tem que reconhecer o que a escola de fato nos dá. Uma base, sabe? A fundação onde todo o resto vai ser construído. A gente aprende matemática, história, a riqueza da nossa língua, os princípios da ciência. São os pilares do conhecimento acadêmico. E eles são, sem dúvida nenhuma, importantíssimos. E aqui a gente chega num ponto interessante. A crítica não é tanto o que se ensina, mas sim como. Quando o foco vira só memorizar para passar numa prova, a conexão com a vida de verdade pode acabar se perdendo no meio do caminho. E isso nos leva direto para uma questão central. Se a escola às vezes foca muito em decorar, quais são as lacunas essenciais que ficam abertas? Que habilidades para a vida real acabam ficando de lado? A primeira, e olha, talvez uma das que mais fazem falta quando a gente vira adulto, é a educação financeira. Falar sobre dinheiro, né? Esse slide aqui mostra o contraste de um jeito brilhante. De um lado, a gente tem a complexidade de fórmulas que, vamos ser sinceros, muita gente nunca mais vai usar. Do outro, a necessidade do dia a dia. Fazer um orçamento, entender juros, consumir de forma consciente. São dois mundos que, na prática, quase não se falam. Então, o ponto crucial é esse. O conhecimento abstrato é super valorizado, mas a ferramenta prática para ter independência e saúde financeira, essa muitas vezes não é ensinada. Seguindo em frente, a gente entra em outra área que é fundamental e muito pessoal, a inteligência emocional. É aquela capacidade de olhar para dentro, de entender e saber lidar com as próprias emoções. É só dar uma olhada nesses pontos. São desafios que, nossa, a gente encara quase todo dia. Aprender a lidar com a ansiedade, a não se deixar paralisar pela frustração, a aguentar a pressão. Sabe o que tudo isso constrói? Uma habilidade essencial, a resiliência. É a capacidade de levantar depois da queda e ela começa aqui, na autoconsciência. Essa frase é forte, né? Ela aponta para uma jornada interna que cada um de nós precisa fazer. E muitas vezes sem um mapa, sem um guia para ajudar no caminho. E claro, saber lidar com as emoções se conecta diretamente com outra habilidade vital, tanto nos relacionamentos quanto na carreira, a comunicação. De novo, o contraste fica bem claro aqui. A escola geralmente foca em formas mais passivas de comunicação, mas a vida real exige diálogo, exige escutativa, que é ouvir para entender, não só para responder, e a capacidade de argumentar de forma construtiva, buscando solução em vez de briga. E tudo isso nos leva direto para as habilidades da vida prática, para os desafios concretos do nosso dia a dia. São perguntas bem diretas, né? Como se preparar para uma entrevista de emprego? Quais os primeiros passos para quem sonha em ter um próprio negócio? E talvez a mais importante de todas, como é que se encara um problema complexo que não tem uma única resposta certa lá no gabarito? E aqui está um conto fundamental sobre resolver problemas de verdade. Quase nunca se faz isso sozinho. Os maiores desafios, seja numa empresa, num projeto ou na sociedade, exigem uma colaboração intensa. Saber trabalhar em equipe é tão importante, ou até mais, do que o conhecimento técnico individual. Essa frase resume tudo perfeitamente. A vida é cheia de depende, de áreas cinzentas, de decisões difíceis sem uma solução óbvia. A habilidade de navegar na incerteza é algo que uma prova de múltipla escolha simplesmente não tem como ensinar. Ok, a gente já apontou as lacunas. Mas, e aí? Qual o caminho a seguir? A proposta não é só criticar, mas sim provocar uma mudança de chave, uma virada de mentalidade. O caminho é esse, em 3 passos. Primeiro, ter a honestidade de reconhecer o que não se sabe. Depois, a iniciativa de ir atrás desse conhecimento. E, por fim, o passo mais importante, aplicar. Tentar, errar, aprender com o erro e tentar de novo, lá na arena da vida real. E isso nos traz para a nossa parte final, que vem com uma mensagem de otimismo e de poder pessoal. A melhor parte dessa história toda é que nunca é tarde demais. A porta do aprendizado não se fecha quando a escola acaba. Na verdade, é aí que ela se abre de verdade. Então, o ponto central é a decisão.
A escola nos dá a base, mas a jornada de continuar aprendendo é uma escolha, uma postura ativa de quem é protagonista da própria evolução. E a gente termina com essa pergunta que fica como um convite para a gente se mexer, olhando para todas essas habilidades, por onde começar? O que a gente vai aprender hoje para construir um futuro com mais ferramentas e mais sabedoria? A jornada continua.